Bem, senhores, vamos às dicas do CC com as propriedades determinantes. Em primeiro lugar, vamos ao determinante igual a zero. O determinante de uma matriz quadrada é igual a zero se a matriz possui uma fila nula, ou seja, uma linha ou uma coluna nula, gente. O determinante é igual a zero. Só você aplicar aqui e verificar, ó. 2 vezes 0, 0, menos 3 vezes 0 é 0, determinante 0. Duas filas paralelas iguais. Então, se você tem duas filas em que sejam iguais, ou seja, linhas, no nosso caso, ou colunas, o determinante é igual a zero. Deixo isso aqui para vocês verificarem. Duas filas paralelas proporcionais. Então, nós temos aqui que a primeira linha e a terceira linha são proporcionais, ou seja, multiplicando aqui a primeira linha por 3, ó, nós obtemos a segunda. Gente, fica também para vocês verificarem que esse determinante é nulo. Uma fila que é combinação linear das outras duas filas, ou seja, filas paralelas. Ou seja, que nós verificamos que essa coluna 3 nada mais, nada menos é a adição das duas primeiras, ó. Da mesma maneira, esse item B, a linha 3 é uma combinação linear, uma expressão que é duas vezes a primeira mais a segunda linha, que vai valer a terceira. Aqui também, gente, no item C, nós temos que a coluna 3, nada mais, nada menos, vale quem, ó? 3 vezes a coluna 1, mais 2 vezes a coluna 2. Então, gente, esse determinante será igual a zero. Uma bastante usada em nossas provas, relações trigonométricas. Por exemplo, você aqui verifica que essa coluna 3, nada mais, nada menos, ó, é a relação trigonométrica, relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado do mesmo arco, sempre vale 1. Vamos ao teorema de Jacob, nas propriedades dos determinantes. Nesse caso, o determinante não se altera. Somando-se a uma fila de uma matriz quadrada, A, uma combinação linear de outras filas paralelas, obtém-se uma nova matriz B, em que o det de A é igual ao det de B. Vamos detalhar isso aqui, gente. Se calculando esse determinante de terceira ordem, você vai verificar que ele é 9. Agora, se pegarmos esse determinante e fazermos o seguinte, ou seja, a aplicação do teorema de Jacob, substituindo a primeira coluna pela soma dessas mesmas colunas com o dobro da segunda. Ou seja, vamos somar o dobro, a coluna 1 com o dobro da coluna 2. Ó. Então, você vai obter esse determinante, ou seja, a nova linha 1 é a linha U anterior, mais 2 vezes a linha 2. Então, gente, se você também verificar, esse determinante é 9. Ou seja, os determinantes são iguais. Então, gente, nesse caso, nós vamos ver que essa propriedade, esse teorema de Jacob, propriedade, né, de determinante é largamente usado em certos cálculos determinantes de ordem superior a 3. O determinante de uma matriz e a sua transposta são iguais. Então, gente, se você tem um determinante e vai partir para o determinante da sua transposta, quem é a linha passa a ser coluna, ou então quem é coluna passa a ser linha, né? Você verifica que esses determinantes são iguais. É uma propriedade, gente, que aparece bastante. Determinante de uma matriz A é o mesmo determinante de sua transposta. Propriedade que altera ainda os determinantes. Troca de sinal, ou seja, trocando de sinal quando duas filas paralelas trocam posição entre si. Ou seja, gente, se você tem um determinante e permuta a posição de duas linhas ou duas colunas, nesse caso aqui nós verificamos que o determinante da matriz A é 8
E ao fazermos a permuta da primeira linha pela segunda linha, você obtém um determinante que é o oposto, ó, do anterior. Ou seja, trocando as linhas, ou seja, filas de um determinante de posição, ele troca de sinal. Vamos aqui a uma propriedade largamente usada em nossas provas, nossos vestibulares. Alteração de determinantes. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n altera-se quando você multiplica ou divide uma fila, ou seja, uma linha ou coluna de uma matriz por um número k. O determinante da nova matriz será igual ao determinante da primeira matriz multiplicado ou dividido pelo referido k. Ou seja, gente, se temos aqui essa matriz A, ó, se você calcular o seu determinante, 5 vezes 8, 40, menos C vezes 2, 12, dá o 28. Se vamos pegar a primeira linha de A e multiplicá-la por k, ó, vamos obter essa nova matriz, em que se você calcular o determinante dessa matriz, você vai obter quem? Ó, 28k. Ou seja, o determinante dessa matriz B passa a ser k vezes o valor que você multiplicou ali, ó, o determinante anterior. E uma que é largamente, nós vamos até fazer a verificação dela, ó, que dado a matriz de ordem n e k o número real, então o determinante de k vezes essa referida matriz n vale quem? K elevado à ordem da matriz vezes o det de A. Vejamos, gente, se nós temos a matriz A, vamos considerá-la aqui, né? Esse determinante será o AD menos BC. Ora, se você partir agora para multiplicar essa matriz por K, ela fica assim, ó. Você aplicando o det de K vezes A, ó, ficamos com K ao quadrado AD, né? K ao quadrado AD, menos K ao quadrado BC, que nada mais nada menos, gente, vale quem? O det de KA é igual a K ao quadrado, porque ao quadrado, porque a matriz A é uma de ordem 2, ó, vezes o det. Essa, gente, não é bom esquecer. Bom, vamos aqui a alguns exercícios dessas aplicações de propriedades. Se uma matriz A é 3, 3, olha lá, quadrada de ordem 3, está afirmado que o det dessa matriz vale 10. Calcular o determinante das matrizes 3A. Então, gente, é só você lembrar que o det de K vezes uma matriz quadrada equivale a K elevado à ordem dessa matriz vezes o det referido. Então, o det de 3A, ficamos com 3 elevado à ordem da A, vezes o det da A, que é 10. Então, 27 vezes 10, 270. Det de menos A, olha lá, menos A, você pode trabalhar com menos 1 elevado à ordem da matriz, vezes o det de A, dá menos 10. O item 6, gente, determinante de 1/2 de A. Ora, fica 1/2, que é o valor do nosso K aqui, ó, elevado à ordem da matriz. Det de A nós temos. Substituídos, gente, operado essa potênciazinha, ó, fica 10 sobre o 8, que é 5 quartos. E, finalmente, o determinante de 5 vezes AT. Ficamos com 5 elevado à ordem da matriz, det de AT. Ora, gente, mas o det da matriz A é o mesmo det da AT, o termo vice-versa. Então, ficamos aqui com 125 det de A, que é 125 vezes 10, que é o 1250. Se há, um exemplo, aplicação, gente, se o determinante 15A, 10B igual a K, det de segunda ordem, calcule o 3A, 2B, também det de segunda ordem. Ora, gente, temos que, se verificando bem, ó, isso aqui é o 3 vezes 5 e o 2 vezes 5, linha A, linha B, valendo K. Ora, o 5 na evidência aqui, aquela propriedadezinha que nós vimos há pouco, né? Podemos dizer que fica 5 vezes o pedido, valendo K. Ó. É uma evidência, hein? Então, gente, tirando o valor pedido, ó, K sobre 5, é uma questão bastante interessante. Bem, gente, deixamos essas aqui para vocês. São 5 questões com o seu gabarito. Faça um stopzinho aí do vídeo. E no mais, gente, bons estudos. Valeu e até a próxima.